Cumprimentando com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Louvado seja Deus. Livro de Gênesis, capítulo de número 37. Versículo de número 13. Aleluia. Gênesis, capítulo 37, versículo de número 13. Aleluia. Gênesis 37, verso de número 13. Vocês encontraram, amém? Livro bem conhecido que fala da história de José. Eu quero ler neste verso as últimas palavras dele. Ele lhe disse: eis-me aqui. Eu quero te convidar a fechar seus olhos e curvar a cabeça por um minuto. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, oramos e pedimos ao Senhor a tua direção, o Espírito Santo, fala conosco nesta noite de maneira clara, objetiva, de maneira simples, para que venhamos glorificar e exaltar o teu nome. Senhor, tu és um convidado mais especial nesta noite, nos ensina, Senhor, para que venhamos estar firmados cada vez mais na tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Que são as tuas mãos, sempre tem liberdade para adorar o Senhor. Aleluia. Verso 12 diz assim: seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te a eles. E ele lhe disse: eis-me. Esse eis-me aqui de José vai nos levar a compreender um pouco mais sobre obediência. E o que a obediência vai nos levar, até onde nós podemos chegar através da obediência. Essa tarde, quando o Senhor trouxe ao meu coração, eu fiquei maravilhado. Não existe obediência se não houver amor. Então, nada melhor que começar a falar de obediência através de José. Quando nós olhamos para a Bíblia, 1 Coríntios 13 vai dizer que o maior dom é o amor. Porque esse dom suporta, porque esse dom, dentro dele, ele é completo. Então, podemos passar por várias diversidades ou adversidades e nós sabemos que nós vamos conseguir chegar lá. Quando nós olhamos a história de José, nós vemos a Bíblia relatar para nós que um menino de 17 anos, um jovem, começando a vida, ele tem seus irmãos dentro de sua família e eles apacentam ovelhas. E esse filho, ele é o filho que nasceu da velhice de um homem. Como muitos dizem, é a rapa do tacho, é o último. Então, aqueles que são pais, que os filhos já são grandes, e vê um pequenininho chegando, ele vai ter toda a atenção dos pais. Porque é naquele que vai refletir o amor que teve por todos. Então, vai olhar para o pequeno. Então, nesse momento, nós vemos agora ele crescer, cheio de amor de seu pai, e ele querendo estar junto de sua família. E o que eu olho para a Bíblia e eu acho tremendo é que não é diferente da história de Davi. Davi amava sua família, Davi queria muito estar com sua família, mas a família de Davi não queria Davi por perto. Então Davi ficava no campo apacentando.
No caso de José, os irmãos apacentavam. José, junto de seu pai, os irmãos não queriam ele por perto. Porque, nas palavras de hoje, talvez fosse bajulado, fosse queridinho. E o problema se dá quando ele ganha uma túnica colorida. Então, o pai de José vê em José um algo diferente. E ele vai lhe dar um presente. Irmãos, a história de José ela vai começar de uma maneira simples. Filho, teus irmãos estão apacentando. Vou te enviar até eles. E ele diz, eis-me aqui. O problema de José começou quando ele disse para o pai, eis-me aqui. A gente, como igreja, nunca vai ter problema se a gente não se sujeitar a Deus. Preste atenção. O livro de Tiago vai dizer, há uma recomendação, o único verso que diz assim, sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então é um único texto que fala que se nós nos sujeitarmos a Deus, nós resistimos. Por que resistir? Porque toda vez que nos sujeitamos, quem vem? O diabo. E ele virá furioso. Por quê? Para que a gente não venha obedecer a Deus. Porque o homem e a mulher em obediência ao Senhor traz prejuízo para as obras malignas. Porque Paulo ele ensina que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas principado e potestade. Então o homem e a mulher obedecendo à voz do Senhor, haverá um problema, porque ele vai ter autoridade para ajudar muitas almas e tirar da mão de espíritos imundos, ajudar pessoas a serem restauradas. Então todo problema se dá quando nós olhamos para o Senhor e dizemos, eis-me aqui. Aí vai gerar um problemão para nós. Só que isso tem consequência, irmão. Porque muitas das vezes nós olhamos e nos apegamos. O que muitas pessoas veem é só o sofrimento no meio da caminhada. Você já parou para perceber que quando a gente olha para a nossa caminhada, você olha para frente, você está sempre lutando, está sempre guerreando, sempre tem uma prova, sempre tem uma luta, sempre tem um desastre lá na frente. Quem já reparou isso? Olhe para a sua vida. Algo acerta aqui, o outro quebra ali. E é um ciclo, ele não para. Ele não se firma. Por quê? Porque existe alguém que está dedicado a parar eu e você. Ao tempo todo, o inimigo vai tentar nos paralisar. Quando nós olhamos José agora, ele vai até os seus irmãos injuriados, seus irmãos apreensivos agora com a situação de José, porque José tem ordem do seu pai. Então começa o processo. Qual é o processo? A primeira coisa que acontece com a gente, irmão, está na história de José, chama buraco. Sabe o que é buraco? Buraco é quando ninguém te vê. Buraco é quando você olha, só tem uma saída. Para frente não dá, para os lados não dá, a saída é para cima. Para a gente entender uma questão que é muito importante e chama obediência, a gente vai ser levado, a gente vai ser conduzido para ser testado. Quando eu falo levado e conduzido, nós vamos lembrar de Jesus após o batismo sendo levado ou impelido ao deserto pelo Espírito Santo. E ali para ser tentado. E o inimigo vai tentar em que área de Cristo? A palavra. Então ele vai bater forte na palavra para ver se desestabiliza.
E Jesus, firme na palavra, rebate com conhecimento. Então, se nós entendermos agora o que é conhecimento, nós vamos entender que a história de José prepara muitos, não para a batalha. A preparação não é para a batalha, a preparação é para a gente entender que no final de tudo, dá para a gente dizer, eu venci. Existe uma palavra que muitas pessoas, quando está caminhando no vale, no deserto, quando está passando por uma situação, ele esquece. A maioria esquece da palavra chamada vitória e adota uma palavra chamada derrota. E sente dentro de si que já é um derrotado. Então, quando olhamos agora para a história de José, sabemos que o buraco tem uma saída. Vai passar uma caravana, vão pegar, vão vender, vai para a casa de Potifar. E lá, quando ele chega na casa de Potifar, Deus é com ele. Existe um momento na nossa vida, irmãos, que se nós estivermos atentos à palavra, eu e você vai entender. A Bíblia diz que Deus ele é bem presente na hora. Não é da bonança? Não é quando tudo vai bem? Ele é bem. O que é presente? Estar presente no ambiente. Está do teu lado. A gente diz assim, estou sozinho. No buraco, quem pega José de lá de dentro é estranho. Mas foi lá tirar para matar? Não. Não foi. Agora ele vai para a casa de Potifar. Ali ele vai declarar que Deus é sobre tudo. E ele não vai pecar contra Deus. Ele começa a declarar a fé dele. Ele começa a dizer que a fé dele é tão grande que mulher, autoridade, tudo isso para ele não é nada diante de Deus. Então ele foge para não pecar contra Deus. Agora ele vai ser levado para outro lugar. Pela terceira vez agora, ele vai experimentar agora o cárcere. Agora dentro do cárcere, ali vai acontecer algo fantástico. Fora do cárcere existe uma situação dentro de um palácio, dentro da estrutura onde tem pessoas que estão trabalhando com o rei. Ali um padeiro e um copeiro vai ter um problema, o negócio vai desandar e vai precisar de alguém. Aonde está esse alguém? Dentro de uma prisão. E é lá dentro que a história ela vai dando continuidade. Qual é a continuidade da história? No buraco Deus estava lá. Na tentação Deus estava lá. Na cadeia Deus também estava lá. Mas aonde estava o coração de José todo o tempo? Estava em Deus, e Deus é presente, bem presente na hora da angústia. Quando eu entro no problema, a tendência de muitos é esquecer de Deus. Quando eu lembro de Deus no meio do problema, eu sei que Ele é presente. Então, quando nós entendemos agora o cuidado que Deus tem conosco, por zelar do nome dEle, por estar firme na presença dEle, agora nós podemos continuar caminhando. Um sonho. O sonho era de José ou o sonho era de Deus? De quem era o sonho? Se o sonho fosse de José, José teria um desejo de ser grande. Mas se o sonho é de Deus, Deus queria que José fosse grande. Então eu entendo que o sonho é de Deus na vida de José. Então Deus mostra agora para José. Só que para você receber o que Deus te dá, tem processo.
Estamos prontos para passar pelo processo? Irmãos, a fruta só dá suco se a gente... O melhor só sai na prensa. O melhor só sai se alguém... E Jesus é especialista nisso. Glória a Deus! Jesus, irmão, sabe trabalhar com a gente. Que serventia tem martelo se não houver prego? Se tem martelo, precisa de alguém para martelar. E alguém para ser martelado. Porém, quando é martelado, gera estrutura. Quando gera estrutura, as coisas vão dar continuidade e vai ser transformado. Vai dar crescimento. Agora, quando eu olho e eu vejo que o sonho que José tem é o sonho de Deus, agora vamos entender que quando José chega ao ponto de estar diante de uma autoridade, vão reconhecer José? Sim ou não? Não. Mas vai reconhecer o Espírito que está em... Pois este tem o Espírito excelente do Deus. Alguém olha e diz, um homem natural não chega onde ele está chegando. Alguém que está caminhando com ele. Então, agora, quando reconhece o Espírito de Deus na vida de José, aí aquele que está do outro lado diz, fica comigo. Do lado do Senhor nós crescemos. Mas, se não estamos com o Senhor, o negócio fica estranho. Agora, irmãos, já entendemos que a obediência vai levar para buraco, que a obediência vai levar para tentação, que a obediência vai te levar para cadeia, cárcere, psicológicos, sentimentais, em todos os tipos de cárcere você vai ser colocado, porque vão tentar te paralisar. Mas, todavia, se você entender que Deus é bem presente na hora da angústia, tu vai saber que aonde te colocar, o que acontecer, tu olha para o lado e diz, Senhor, Ele está lá. Agora, olhamos para Samuel. Quando olhamos a história de Samuel, nós vamos entender também que a obediência é algo extraordinário na vida de Samuel. Sim ou não? Sim. Quando nós vemos os textos bíblicos falando, em primeiro a Samuel, nós vemos ali que algo tremendo vai acontecer. O menino vai escutar a voz do Senhor, ele vai ser direcionado a responder e a resposta também é a mesma. Eis-me aqui. O eis-me aqui na vida de Samuel vai levar ele ao ministério profético, vai levar ele a ser um grande homem na presença de Deus e vai manter junto dele agora a presença de Deus. Porque enquanto estamos dizendo, eis-me aqui, o Senhor está com a gente. Quando a gente não quer mais estar com Ele, não tem por que Ele estar com a gente. Aí entra um detalhe. Samuel cresce, aprende, começa, em outras palavras, a governar. Só que só tem um problema. Samuel tinha exército? Não. Nenhum. Como que Samuel protegeu o povo? Existia guerras. Existia pessoas que queriam destruir aquele povo. Mas por que não conseguiam? Porque o maior exército que Samuel podia ter não era homens com espada na mão. Era um exército que Eliseu, um dia olha para Geás e vai, volta lá, filho. Ele faz uma oração, volta lá, olha lá de novo, olha lá de novo. Ele vai, ele olha, ele vê um exército atrás, vê outro.
carruagem de fogo, espada de fogo, ver um negócio cercado. Samuel tinha o maior exército que um homem terreno poderia ter. Era o exército de Deus a seu favor. Então, tudo que Samuel precisava, ele recorria a Deus. Deus guardava o povo, Deus abençoava o povo, Deus livrava o povo. Mas Samuel envelhece. Quando Samuel envelhece, eu quero que você entenda que ele passou uma vida em obediência ao Senhor. Então ele passa a sua vida obedecendo a Deus. Mas ao chegar na velhice, agora os seus filhos estão ajudando ele. Aqueles anciões vão ter uma reunião e vão dizer assim: olha, Samuel, você está velho, seus filhos não andam no mesmo princípio que você, mas não quer mais. Então, rei. Aí você vai ver a Bíblia falar que vai acontecer algo tremendo. Samuel vai falar com... Ele vai orar. E você vai olhando o texto, e você vê que Deus está falando com Samuel. Samuel, não se preocupa não. Irmãos, quando Deus lhe dá um sonho, é uma coisa. Você vai viver muita luta, muita prova. Agora, quando você quer que Deus realiza o teu sonho, você também vai viver. E Deus também realiza. Quando eles pedem, Deus diz para Samuel: Samuel, vamos levantar um rei para eles. Só que Samuel vai dizer como que esse rei vai ser. Seus filhos vão para a guerra, suas filhas vão trabalhar na padaria, vai trabalhar no campo. Seus filhos vão estar fazendo arma para o exército. As suas terras, o que produzir, vai ser para dar para os trabalhadores do rei. Tudo que você tem, você vai ter que dividir com o rei. Samuel nunca pediu nada ao povo. Então o povo agora tem seu rei. E do jeito que Samuel falou, estava acontecendo. O povo ia para a guerra, o povo perdia a guerra, perdia filho, perdia animal, e volta de novo, e vai de novo. Só que Deus diz algo para Samuel: Samuel, não rejeitaram a ti, Samuel, rejeitaram a mim. Agora, quando nós olhamos isso, olha onde a obediência de Samuel levou ele. Levou ele a algo tão maravilhoso, irmão. José, a obediência, deu no espírito. Samuel, na obediência, ouvia o Senhor, falava com o Senhor. Isaías também disse: eis-me aqui, Senhor. Olha tudo que Isaías falou. Aí chega a nossa vez. Pronto, agora nós chegamos. Agora chegamos, irmãos. Diga aí, glória a Deus. É nossa vez. Aleluia. Irmãos, quando nós chegamos agora, abre lá em João 14. Ontem à noite eu estava meditando em João. E como diz a minha avó, eu fico maravilhado. João 14, eu quero ler com os irmãos o verso de número 15, 16 e 17. Guarde bem esse texto. Todos encontraram, amém? Diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós
o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Habita convosco e estará em vós. No buraco, convosco. Na tentação, convosco. Na cadeia, convosco. Diante de todos em vós. Aleluia. Só que tem um detalhe. Volta para o verso 15. Lê comigo. Aleluia. Se me amardes, guardareis os meus. Glória a Deus. Aleluia. José foi próximo, guardou. José recebeu livramento, guardou. Samuel foi grande, guardou. Aleluia. Homens que padeceram, sofreram, mas guardaram princípios. A quebra de princípios, se nós praticarmos hoje, começar a quebrar princípio, vamos decair. Não tem como eu e você crescer quebrando princípio. Nós só podemos crescer espiritualmente na presença de Deus se nós vencermos todos os desafios que virão. E pode ter certeza, vai vir. Quem está passando fica firme. Quem não passou vai passar. Vai vir. É que às vezes, quando a gente vê alguém de fé, imagina que não tem. Já passou. Vai passar de novo. Agora, olhando, Jesus vai dizer assim, aleluia, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber o Espírito da verdade? Vamos entender, sabe por que não pode receber? No mundo mente, no mundo rouba, no mundo tira vantagem. Como que o Espírito habita numa casa cheia de pecado? Como que o Espírito vai habitar? Agora vamos lá. No mundo existe fé? Sim. Tem gente lá fora que tem muita fé. Fé para construir de tudo, mas menos para salvar almas. É uma fé voltada a outras coisas, não ao reino, mas é uma qualidade de fé. Acorda de madrugada, trabalha o dia inteiro, estuda, porque tem fé que um dia vai ser doutor. E chega, alcança. E no final da vida descobre que tudo é passageiro. E vai morrer. E de que vale essa fé? Agora a fé de que nós falamos é uma fé que no final da vida você olha para trás e vai dizer, valeu a pena. Tudo que eu sofri, tudo que eu vivi, valeu a pena. Vai olhar e vai ter segurança dentro do teu coração e vai dizer assim, muito obrigado, porque eu obedeci. Uma das falas de Samuel que mais nós conhecemos, quando ele olha e diz assim, melhor para ti é obedecer e sacrificar. Irmãos, o que podemos dar para Deus? O que eu e você pode dar para Ele? Fala alguém.
Só. Só que obediência é tudo. Só. Obediência é tudo. Aleluia. O que é obediência? Vou descrever o que é obediência. Autorizar. O que é obediência? Não nega meu nome. A fornalha está te esperando. O que é obediência? Alguém vai dizer, muda de atitude. Não, prefiro ficar orando. Põe na cova. O que é obediência? A forca está de pé, ó. A forca está lá, vão te matar. Não, mas eu vou me prostrar. O que é obediência? Você vai ter exemplos de obediência. É Moisés, quando o Senhor diz, levar para o deserto. Senhor, mas não tem como plantar, não tem como colher. Obedece, leva o povo para o deserto. O que é obediência? É tudo. Quando você ouvir Deus falar no seu coração que é obediência, e Ele te pedir algo para você, vai parecer impossível. Mas quando Deus está na direção, tudo que Ele quer fazer é o impossível se tornar realidade. E dentro da obediência você vai descobrir que não é o teu sonho, não é o teu desejo, é o sonho, é as vontades, é os pensamentos, como Jó vai dizer. Teus pensamentos, nenhum deles pode ser impedido. 42 capítulos demorou para Jó entender que aquilo que Deus projetou para ti, que aquilo que Deus tem para você, não pode ser impedido. Mas você não quer, mas Ele sabe. Paulo precisou que Jesus colocasse artilhão. Mas os projetos do Senhor para a vida dele deu certo. Saulo se tornou Paulo. Doeu. Teve que cair, teve que ficar cego, teve que perder, teve que rejeitar. Mas se tornou Paulo. Os caminhos que o Senhor toma não é o meu, não é o teu. A maneira que Ele trabalha não é do jeito que a gente pensa. Então olhamos para a palavra e entendemos que o eis-me aqui é pesado. Quantos nós vemos trilhar ao longo dos anos pessoas que desistiram desse eis-me aqui? Quantos nós vimos que se afastaram e voltaram para o mundo? Quando começamos é um fervor, irmãos. Mas ao longo dos anos, Jesus disse que Ele alivia o fardo. Ele vai dar ali a ajuda que a gente precisa. Mas eu quero que os irmãos lembrem de um algo. Ajudar não é tirar o peso da gente. Ajudar, o Sirineu ajudou Jesus, não tirou Jesus da cruz. Aliviou por um momento o peso da cruz. O Senhor tirará por um momento o peso que está sobre o mais que vai carregar. Porque se não fosse assim, Ele não teria dito: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga. Por um momento, onde eu e você não aguenta, Ele ajuda. Mas depois que está de pé, carrega. Até chegar no fim da trajetória. Então entendemos agora que dizer eis-me aqui é algo, irmãos, que para o Senhor será concluído. Os sonhos de Deus, para mim e para você, nunca vai ser interrompido. Não tem homem, não tem exército, não tem demônio, não tem nada que possa impedir os projetos de Deus. E nós devemos estar atentos. Nós pode chorar, irmão, nós pode fazer o que for, mas Deus vai completar o projeto. Quando o projeto é de Deus, aleluia. Irmão, nós só tem que chorar e agradecer. Olhamos para a palavra
Então agora, Jesus ele diz que no verso 17, que o Espírito da verdade, o mundo não pode receber. Então sabemos o porquê. Por causa do pecado. Por causa das falhas que está lá fora. Então o mundo ele não pode receber. Não pode. Mas e quem está buscando no Senhor? Aleluia. O mundo não vê. Diz assim, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis. Quando ele diz, mas vós conhece o Espírito. Aleluia. Porque habita convosco e estará em vós. Eu quero que você entenda essas duas últimas palavras. Porque habita, na minha casa mora eu, Lidiane, Stephanie, Samuel e Vitória. Elas habitam, eles habitam comigo em casa. Mas não habita. Então, está presente no ambiente, está próximo, está convosco. Quem é esse varão que está contigo? Quem é o quarto homem na fornalha? Então agora nós olhamos, depois diz, e estará em vós, estará dentro, casa, morada. O mundo, irmãos, que está aí fora, ele não pode receber porque não vê nem conhece. Mas nós vemos pela fé e conhecemos por todas as atitudes, por tudo que acontece, por todos os fatos. Nós temos sonhos, visões, nós temos fé. Aleluia. Está conosco. E se nós formos prudentes, guardarmos todo o ensinamento, estará dentro e habitando conosco. É maravilhoso, irmão. Só que entenda que há muita lágrima até chegar a esse ponto. Há muita lágrima. Agora, quais os mandamentos de Jesus? Os dois maiores mandamentos, por resumido, amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como? Da glória, aleluia. Fecha os olhos, fecha. Fecha os olhos, fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha. Vou voltar no verso que eu gosto muito, João 13, 34. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Eita glória! É nesse mandamento que eu quero dizer para a igreja que José amava seus irmãos. Aleluia. É nesse mandamento que Deus levanta José. Se você amar, não tem prato. Se você amar, na tentação você vence. Se você amar, na cadeia você vence. Mas se você não amar, tu não vence, tu não tem presença. Se tu não aprender a abrir o coração, aleluia, não tem vida eterna te esperando. O Espírito de Deus, irmão, a primeira coisa que ele vai quebrantar em nós é o coração. Ele tem que ser quebrantado. Agora vamos para Samuel. Samuel chorou diante de Deus. Sabe o que eu sei de prêmio? Não rejeite o latim, Samuel. Rejeite o latim.
Mas quando a nação precisou, Samuel ainda estava cheio da presença. Aleluia! Agora vem Jesus e fala com a gente. Se vocês não aprenderem a amar como José, se vocês não aprenderem a amar como Samuel, aleluia! Aleluia! Irmãos, não é o Espírito de Deus que vai habitar. Glória a Deus. Pastor, meu coração é limpinho. É igual coração de criança. Agora, se o nosso coração estiver contaminado, e Jesus ensinou muito sobre isso, tem um problema que o irmão vai ao altar, põe oferta sobre o altar, procura o irmão, reconcilia com ele, aí depois volta. Sabe o que Deus está dizendo? Às vezes as pessoas estão caminhando, irmão, estão padecendo, porque não abrem o coração. Quando termina a história de José, sabe o que José faz com seus irmãos? Mas tem um irmão que vai chamar a atenção de José. Tem um. Porque sempre está faltando alguém, né? Está faltando um, tá não? Tem um aí, não tem não? Cadê ele? Vem, não, volta e traz. Aleluia! Quando volta, fala, pode ir embora, deixa esse comigo. Não te mandei. Vai ficar comigo. Quando ele se apresenta para a família, a última visão que os irmãos têm é que jogou dentro. Agora, a segunda visão, quando vai olhar para José, vai ver ele sentado numa cadeira, de mão estendida, dizendo, ainda amo vocês. Aleluia! O Deus da providência, o Deus do escape, o Deus do livramento, não é Deus que contenta. O Deus que move água, o Deus que cura. Ele é Deus que resolve problemas, situações. Quando Deus entra no negócio, irmãos, resolve. Agora olhamos para nós. Olhamos para o nosso coração, examinamos a nós mesmos agora. Muito simples. Como está o nosso coração hoje? Como você está diante de Deus? Os nossos corações, irmãos, estão prontos? Não, pastor, meu coração não está pronto. Não, meu coração não está limpo. É necessário que a gente venha mudar. É necessário que a gente venha aprender mais. E dizer para o Senhor, Senhor, eu preciso dessa mudança. Eu não tenho o coração de José, eu não tenho a força de José. Senhor, eu não tenho a força de Samuel. Não. Eu não tenho a força de Mardoqueu. Senhor, eu estou como Elias naquele dia que saiu fugindo. Porque a única coisa que me restava era a morte. Mas quando Elias foge, a Bíblia vai dizer que o Senhor envia um anjo, alimenta ele. De fome eu não deixo você morrer. Porque ainda vamos ter um tete a tete. Quando tu se esconder, eu te acho. Quando tu se embrenhar na caverna, eu vou lá falar contigo. Está fugindo do quê? Devemos estar atentos, irmãos. Nós devemos olhar para a palavra de Deus, irmãos, e tomar ela como princípio, como direção. Jesus disse, não pode, não pode. Jesus disse, não, é não. Jesus diz, muda.
Jesus diz, é nova direção, acabou. Glória a Deus. Jesus está falando, parei. É que às vezes, irmãos, a gente quer contender com Deus, você vai perder. Você não vai conseguir. Mas se nós dissermos que o seu Senhor está doendo, estou chorando, não estou aguentando, mas eu escolho obedecer. Aleluia. Quem veio pregando hoje, irmãos, acha que foi tudo fácil, não foi não. Você sabe quantas coisas, irmãos, você tem que passar? Nós devemos fazer a nossa escolha. Precisamos escolher. A obediência é com Jesus, a desobediência é com... Jesus disse que aquele que é rebelde desde o princípio, desobediente, fala, vós tem por pai o diabo. Se nós não obedecemos a palavra de Deus, estudamos a palavra para saber o que podemos e o que não podemos. Às vezes, irmãos, nós estudamos texto que fala de cura, que fala de libertação, mas e conduta? Eu quero um dia aqui, mas na direção do Espírito Santo, para a gente falar de conduta. A conduta do cristão, irmãos, vocês vão ver, vai doer, vai bater que vai arrancar o couro, mas vai pôr no eixo. Porque tudo que eu fazia errado, irmãos, eu fui lendo, falei, estou errado, mudei. O que eu não mudei, eu tentei. O que eu tentei não consegui, eu orei, abri campanha e ele me ajudou. Porque tem coisa que a gente não consegue sozinho. Como está o nosso coração? Como está? Está pronto? Pronto para passar por tudo que vai ter que passar? Às vezes a gente chega no Evangelho e Deus ele dá promessa. E tem gente que esquece das promessas de Deus. Algo que o Senhor preparou para você. Aleluia. E você se esquece. Só que ele não. Verdade. Só que quanto mais tu andar igual caranguejo de lado, vai ser pior. Porque ele vai endireitar o caminho. Aleluia. Ele vai consertar, irmão. Só que o jeito que Deus trabalha, nós não entendemos. Mas eu te garanto que a gente chora no processo. Ele disse para Jeremias, desce a casa do oleiro, Jeremias. Jeremias desce, naquela visão, Jeremias está vendo um vaso. O vaso está quebrando. Eu quero te pontuar algo que está acontecendo com Jeremias ali, que muitos não ficam atentos. Olha a paciência do Senhor. Está quebrando. Está quebrando. Quebrou. Jeremias, Senhor, vai quebrar. Não se preocupa não. Posso fazer de novo. Entenda uma coisa, é bonito, né? Deus vai fazer de novo. Mas se não ficar bom, vai. Quebrando. Imagina, irmãos, uma vez, duas, três. Ele não desiste. Aleluia. Até o vaso ficar perfeito. Glória a Deus. Mas isso é só para fazer um vaso. Depois que faz o vaso, me recordo bem, o irmão Daniel, ele trouxe um estudo uma vez dos processos do vaso. Vai para onde depois? O fogo. E fica, quer esse vaso.
quanto ele suporta, porque no fogo ele também pode, mas ele passa. Aí ele vai para a prateleira. Não é só pôr na roda, levantou, fez, enche de azeite. Se encher não aguenta, vaso novo não aguenta azeite. Vaso novo, irmão, não dá conta. Tem processo para resistir o que vai por dentro. E fica na prateleira. Só que a prateleira de Deus tem vários vasos, viu? A Bíblia diz que tem vaso de honra, vaso de desonra. Tem vaso quanto é tipo. Tem vaso de uso exclusivo da mão do Senhor. Imagina você, aquele vaso que o Senhor toma na própria mão e fala: hoje eu vou pôr aqui, hoje eu vou pôr ali, hoje eu vou encher, hoje eu vou transportar. Que tipo de vaso nós vamos ser se nós não resistir o dia do fogo? Se nós não resistir a mandoleiro? Uma coisa, irmãos, é a gente compreender, outra coisa é a gente compreender que a vontade de Deus. Cada um que está aqui dentro é pela vontade do Senhor, não é pela tua. Não é porque eu me arrependi, eu vim, é porque o Senhor me levou ao arrependimento. E esse Senhor tem nome, chama Espírito Santo de Deus. Alguém sonhou, alguém acreditou, alguém pregou, alguém orou, e o Senhor foi lá e nos converteu. E estamos aqui esperando a vontade do Senhor ser feita, executada na nossa vida. Agora estamos prontos. E temos uns vasos aqui que vão. Irmão. Tem uns vasos chegando aqui na igreja. E agora? É simples, dizemos: eis-me aqui, Senhor. Note que quando recebemos algo, irmãos, no princípio é bom, é maravilhoso, é igual casamento. Sim ou não? Casamento no comecinho, irmão, tudo é flor, tudo é maravilha. Minha rebeca de cá, meu barulho lá. Aí passa-se os anos. Chega em casa, tem que fazer comida de novo, tem que lavar a roupa de novo. O sonho dela era ser dona de casa. O sonho acabou, passou o sonho, não é assim? Aí ele olha e fala assim: antigamente eu não estava ficando me matando de trabalhar para sustentar 10 dentro de casa. Era só eu e um par de sapato. Acorda de manhã, um fala tem pão, o outro fala pega o leite. Aí alguém olha e fala assim: você não vai lá na padaria buscar não? Aí o outro olha e fala assim: dá dinheiro, pai. Não é assim? As pessoas olham e falam assim: me leva lá. Ninguém pergunta se o carro bebe gasolina, álcool, diesel. Ninguém pergunta. Só leva lá, vamos pra cá, vamos pra lá. Desse jeito. Aí o pai de família passa a cabeça, ele vai lá e passa no cartão dele, se vira, mas tem que dar um jeito. Não é assim? Aí você vê o casamento, a mulher pode reclamar de tudo, o homem não pode falar nada. Irmãos, o tempo passa, no começo tudo é maravilhoso. Mas quando o tempo passa, nós sentimos o peso da responsabilidade. É esse peso, irmão, que vai forjar a pessoa. É o Senhor colocando, acrescentando, mas Ele vai estruturando, Ele vai preparando, Ele vai colocando para você aguentar, para você chegar. Porque se não estiver pronto, se não estiver preparado, vai ralar e não vai ter conserto. Deus, Ele vai nos preparar, irmão. Às vezes as pessoas olham e falam: chegou. Eu lembro que o diácono até a minha conta, ele esteve na sala de pastoral, eu falei assim: eu estou sendo preparado, estou aprendendo. Ele olhou e deu risada e falou assim: é mesmo, né? Falei: eu estou aprendendo, estou sendo preparado.
Porque senão eu não vou suportar o que vai acontecer. Você não vai suportar. Está difícil agora? Parece que é o fim para você? Parece? Deixa eu te falar uma coisa. Se Jesus não tivesse em oração, não teria ido para a cruz. Deixa eu te falar uma coisa. Tem situações na vida que parece que é o fim. Acabou. É só o começo. Abraço, mano. Agora. É algo profético aqui para soltar vocês aqui agora. Eita, agora. Fazer igual a pessoa falando, não, mas quando eu escuto, eu fico uma alegria, irmão. Tem gente aqui dentro que quer deixar os projetos de Deus. Tu pode até tentar deixar o projeto, mas ele não para o projeto por tua causa. Glória a Deus! Vai sofrer, mas o projeto vai acontecer. Aleluia! Glória a Deus! Porque o sonho e o projeto não é teu. Aleluia! E o que ele planejou, o que ele preparou, 42 capítulos depois já entendeu, porque Jó estava no projeto, Jó estava no coração dele, e Jó dizendo, estou aguentando, não tem mais jeito, mas um dia Jó vai dizer, tem que ser isso. E tudo pode. E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aí eu vou encerrar dizendo uma para você, imagina José agora, vê a família toda reunida, e ele dizendo, Deus, valeu a pena, sem buraco, sem perfeição, sem cadeia, eu não teria chegado aqui. Um dia você vai olhar e você vai entender que Deus que vai passar por perto, ele não está te levando, mas ele está te ensinando para você reconhecer quem é, quem ele é, ele faz tudo que faz. A vontade é dele. Aleluia. Só nessa noite, irmão. Tem gente dizendo eu jogo a toalha. Tem gente dizendo eu paro não. Tem gente dizendo assim, vou desistir da família, vou parar, não vai parar não. Tu desiste, mas ele não desistiu. Tu diz eu paro, mas ele não parou. Você só está sendo avisado. Não, preste atenção. O caminho está ali. Tem espinho. Tem pedra. Tem obstáculo, mais ainda. Tem. É o caminho que você vai passar. É o caminho que você vai. Não é o caminho que você vai sofrer, é o caminho que você vai. Passa o que tiver que passar de voltar. Mas tem que passa. Chorando na casa. Gemendo passa. Luta passa. O outro passa, vai passar. Vou dizer uma coisa para os irmãos, eu já vi gente dizer assim, ó, não aguento mais, parei. Mas o céu adianta, você continua orando. Eu não parei. Isso até hoje, os caminhos de hoje, sabe por quê? Porque não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é maior que a minha, é maior que a tua. Eu olhei para a igreja e falei, eu vou parar tudo. Misericórdia, Deus. O Espírito Santo pronto para nós, eu falei da igreja, olha lá. Deixa ele. Não de pé. Continua. Aí até aqui. Até hoje estou aqui. Os planos de Deus, irmãos, não é igual. Só para viver os projetos
vida vai nascer. Choro. Olha que interessante que está escrito. Choro boa. O choro boa. O choro boa, irmãos. O choro um dia as coisas mudam. Então a alegria chega, o som beleza é só uma lembrança do que já vivemos. Então aprenda os dias bons viver, usufruir. E apenas nos dias de dificuldade, de luta, de provações, não desistir. E aprenda, eu não Senhor. Mas o Senhor está comigo. Eu não posso mais, Senhor, eu não sei a distância, mas minha vida chegará. Eu não conheço o caminho, mas me dá a direção. Entendeu? Se eu levar o Senhor, eu chego. Se não me tira, vamos falar sem voltar. Se for eu, sem voltar. A vida como princípio. Tudo será nesse sábado, meio-dia, acompanhando a frente de casa com o particular, acabou por ele do lado do banquinho. Todos estão convidados, né? Eu estou na sua mentira. Já almoçaram, viu? Todo mundo lá, vai evangelizar. Vai evangelizar, volta. 8 horas, começa tudo lá com o cantinho. Uma Marcelita, tudo certo lá, né? Tudo certinho, né? O sol, tudo certinho lá, né? Amém. Então, vamos cheios de fé, consagrados para Deus usar vocês. Amém? Irmãos, o primeiro ponto foi para Deus. Deus trata o segundo, vai ser melhor ainda. Quem está com o corpo do lado do livro? Levanta a mão aí. Foi mesmo, foi, irmão? Vai ser mais ainda agora. Os obreiros vão preparar, viu? Para pegar a palavra, para expulsar. Já vão preparar. Já vão cheios de azeite, já para. Vamos, povo lá, sai daí, que eu vou em nome de Jesus. Amém? Durante o dia nós anuncia que Jesus vai passar lá à noite. E à noite nós ficamos gritando, esperando ele passar lá. Nós vamos apertar a coisa dele. Ele vai passar lá. Ele vai. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai. Senhor, eu creio na Tua palavra. Nos dá força, Senhor, porque muitas vezes somos fracos. Nos direciona, porque muitas das vezes não sabemos o caminho. Senhor,